Peraí, vamos lá então, jogo rápido aqui. Me relembra o nosso desenho como é que ficou. Perfeito, só dá um zoomzinho aí. Peraí. Que quando cai, né, ela volta. Deixa eu fazer aqui. Deixa que eu faça. É porque eu botei de cor diferente para a gente conseguir visualizar melhor. Não foi mal, Pedro. Quando cai a reunião, apaga os desenhos. Sim, sim, Aqui era acontece. 40, aqui era o A, aqui era o A. Você fez assim, né? Isso, isso, isso. Aqui era 40, que tudo era 110, não é isso? Isso, aí era 70 aqui. 70. Aí vamos lá, galera. Vamos completando aí. Vocês estão com tudo aí, né? Direitinho, bonitinho, né? Então vamos completando aí no quadro. Ajuda a gente aí. Isso, André Luiz. Obrigado. Obrigado, galera. Ajuda a gente aí para a gente fazer mais rápido. 250 famílias liam um jornal A, 180 liam um jornal B e 150 liam um jornal C. Aí agora a gente está indo para as interseções de dois em dois, né, turma? Então a gente falou que quem lia B, A e B era 110, e se a gente já sabia que 40 liam os três, foi só subtrair para achar quem lia só B e A. Mesmo raciocínio a gente pode fazer para quem? 110 que leem A e B. Ah, não, A e B já foi. 95 que leem A e C. 95 leem A e C, tá aqui. Se 95 leem A e C, mas 40 leem os três, quantos leem só A e C? Ora, 95 menos 40. 55 leem só A e C. Estão pegando que esse pedaço é o só A e C? Faz aí no seu caderno também. E se 80 leem B e C, quem lê só B e C? É quem não lê os três dos 80. Então 80 tá aqui dentro, ó. 80, esse quibe aqui, ó. Só que 40 leem os três. Então quem lê só B e C? 80 menos 40. 40. Que tal, galera? Mestre Pedro, André Luiz, Vitor Gadelha, Arthur, aluno Pedro, estão comigo? Aluno Pedro, cadê você? Tá com a câmera desligada de novo, Pedro. Não dorme aí não, Pedro. Agora, galera, a gente pode isolar os que são só A, só B e só C. Como? Pegando aquele valor que foi dado inicialmente e subtraindo os pedacinhos. Vamos lá, tarefa para vocês. Bora, todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Quem terminar o só A, coloca aí no quadro. Quem terminar o só B, coloca aí no quadro. Quem terminar o só C, coloca aí no quadro. Vamos? Todo mundo fazendo junto. Bora? Bora, ajuda a gente aí, galera. Vamos. Professor, essa questão aí, eu já tinha feito ela. Só que não dá de acordo com o gabarito, tipo assim, das opções. A sua não deu de acordo com o gabarito das opções? Não, a minha deu Vamos ter. Vamos 115. Junto, conferir, Vitor. porque quando ele falar A ou B, tem que ter um negócio bem específico ali. Calma, calma. Calma, vamos terminar ela junto, então. Vitor, até aqui você está acompanhando a gente, Vitor? Está concordando até aqui? Tá igual que você Aham, fez? Vamos tudo lá, certo. vamos terminar ela juntos. Depois a gente discute. Quando a gente chegar no gabarito, a gente discute quem acertou, quem errou, por que que acertou. Por enquanto, vamos lá, amigos. Completa aí, ó. O André Luiz está completando quem é só B, é 30. Bateu com o de vocês, galera? Porque se tudo é 180, 40 mais 40, 80. 80 mais 70, 150. Isso aí, André Luiz. Para chegar a 180, Isso. completaram 15 ali para o C, né? 40 mais 40, 80, mais 55, 135, para chegar a 50, 15 matou. E completaram 85 no quem é só A, né? 55 mais 40, 95, mais 70, 165, para chegar a 250, 85. 8, 6, 14, é isso aí. É isso, galera. Agora, se a gente somar todo mundo, lembrando que até o professor Pedro lembrou, todas essas famílias leem jornais, então se eu somar todo mundo, eu vou achar qual é a quantidade em N famílias. Ah, não, não. Ele quer que somente. Ele não quer o total, não. Ele quer que leem somente os jornais A ou B. Atenção, Gente, hein? aqui é a parte que é importante saber, a parte de conjuntos, né? Por quê? A ou B é a mesma coisa que A união B. O que que é a união B? É justamente
isso que eu desenhei aqui no canto do quadro. Não sei se vocês conseguem. Eu acho que vocês conseguem ver, né? Aqui, ó. Tá dentro desse quadrado preto. Deixa eu melhorar o quadrado Aham. aqui. É, você tem A e B, é toda essa parte aí. Então a gente tem que somar esses números que estão aqui. Ou seja, o 85, 55, 40, o 70, o outro 40 e o 30, para achar qual é o resultado. Beleza, gente? Mas olha só, quando ele fala somente os jornais A ou B, excetua-se então o conjunto C, né, galera? Eu raciocinei assim, professor. Não sei se você explicou e eu não entendi, ou se eu tiraria esse conjunto aqui, ó. Opa, foi mal, eu Não, tô é pintando o A. esse de cima Eu aqui. tiraria esse cara aqui, ó. É isso que você quis dizer, professor? Ah, pode, sim, sim. Tem que considerar isso também, que excetua o C, porque ele fala somente A ou B, então não pode ter Somente o C. A ou o B. Somente o A ou o B é a soma do 30 mais o 70 mais o 85. Seria excetuando-se, retirando-se o C, né? Porque isso é que faz o cara ler somente A ou B. Ou seja, está incluindo o cara que lê somente o B, que é esse cara aqui, o cara que lê somente o A e o B, que é esse cara aqui, e o cara que lê somente o A, que é esse aqui. Ou seja, está tirando da jogada tudo que fala sobre C. Que tal? Interpretaram assim também? Professora, eu interpretei de maneira diferente. Pode Porque falar, como ele Vitor. fala que leem somente os jornais A ou somente os jornais B, eu excluí também os 70. Mas então, você já falou uma outra coisa agora. Olha como você falou, somente o A ou somente o B. Se a pergunta fosse essa, o cálculo seria esse que você acabou de falar. Olha o que que o Vitor Gadelha falou. Professor, eu interpretei certo, Vitor? Falei certo o que você pensou? Somente o jornal A ou somente o jornal B. E aí, professor, eu não somei os 70. É verdade, Vitor, se a pergunta fosse somente o A ou somente o B, seria essa a resolução. Mas não foi, foi. Os Professor, que mas não leem, é essa a pergunta? não. Somente os Não. jornais A ou B. Então, quem está dentro só do B, quem está dentro de A e B, e quem está dentro de só A, está dentro. Só não está dentro quem Excluindo o disser C. C. Só não está dentro quem disse que também lê Você. C. C. Pegou, não? É danado. Tá no português a pegadinha dessa questão. Somente os jornais A ou B. Então conta pessoas que falaram que leem só o A. Conta, eles estão aqui, ó. Tô fazendo uma lambança no quadro do professor Pedro. Ó, quem respondeu só A, na verdade o só A é 85, tá aqui. Esse cara tá dentro do somente ler A ou B? Está. Os caras que responderam que leem A e B somente estão aqui. Esses caras entram? Entram. Ele está dentro de ler somente A ou B? Ele está dentro de ler somente A ou B. Ele pergunta assim para esse cara aqui que está do 70. Você lê A? Leio. Você lê B? Leio. Você lê C? Não. Então eu somente leio A ou B. Quem lê A e B também está dentro de quem lê somente A ou B. E o cara que responde só B também está dentro dos somente os que leem A ou B? Também está. Ele disse que lê B, ele não lê A e ele não lê C. Então, na real, o que a gente tem que tirar daqui é quem respondeu em algum momento que lê o jornal C. Seja ele sozinho, seja ele combinado com o jornal A, seja ele combinado com o jornal B, ou seja ele combinado com o jornal A e B. Que De tal? fato, Pegou? quando ele fala A ou B, junta os dois. Só que como ele fala o somente, essa palavra, ela exclui o C. Né? Exclui Ela o está C. querendo dizer. Então você tem que pegar a união dos dois, que é aquilo que eu tinha mostrado, só que você excluir também os elementos que estão no C, por causa da palavra somente. Às vezes caem questões
Só com pintura, só pintando, para você marcar o que que é A menos B, união C, interseção, nananã. Depois, professor, vamos ver se a gente pega uma desse tipo para eles também e manda. Sim, para dar uma Sabe treinada, qual né? É é? Para importante. eles visualizarem isso. O que que é A e B, excetuando-se o C. O que que é só A e B. O que que é só A e B? É só aquela pontinha da metade do quibe, foi o 70. Por que que ele entra? Foi a dúvida do Vitor. Por que que esse cara também entra? Porque esse cara entra quando você pergunta se ele lê somente A ou B. Se você é um desses caras que está aqui, você responde sim para isso. Não responde ou não responde, Vitor? Se você tivesse ele no meio desses 70 e eu te perguntasse, você lê o jornal A ou o B? Somente A ou B? Você vai responder sim ou não para essa pergunta? Responder sim. Você vai responder sim. Então você está dentro dessa estatística. Entendeu como o conjunto é pura estatística? Ele está querendo verificar se você está dentro desses 70 que leem somente A. Mas você lê C, Vitor? Não, eu não leio C. Então você está dentro desses 70 aí. Porque o cara que respondeu, não, mas eu leio A, eu leio B e eu também leio o C, então esse cara já está aqui, ó. Ele está Ele vai dentro desses responder não para a pergunta, exatamente. então, ele vai responder não para essa pergunta. Mandou bem, professor Pedro. Se você perguntar para esse cara que está aqui, se ele lê somente A ou B, ele vai falar: não, eu também leio C. Então, o que muda? A resposta muda a posição que esse cara está dentro do conjunto aí do diagrama de Venn, dos diagramas de Venn. Entendeu? É simples, mas tem essa complexidade do português. Agora, se a pergunta do Vitor Gadelha, que foi a interpretação dele, fosse os que leem somente o jornal A ou somente o jornal B, aí não entraria os que leem ambos os jornais. Aí não entraria o 70, Vitor. Entendeu, cara? Aí sim, você vê que você leu, você mesmo formulou esse novo problema. Pô, professor, mas eu interpretei assim. Não foi assim que ele falou? Os que leem somente o jornal A ou somente o jornal B, mudaria, não entraria os 70 mesmo, se a pergunta fosse, tivesse essa diferença. É detalhe. É no que muda tudo mesmo a posição que o cara tá aí nesses conjuntos. Então, se fosse somente o jornal A ou somente o jornal B, seria 30 mais 85. Agora, o número de famílias que leem somente os jornais A ou B, então tá dentro os que falam sim para o A, tá dentro os que falam sim para o B. E tá dentro os que falam sim para o A e sim para o B, desde que todos esses falem não para o C. Isso é pura lógica, é lógica de estatística, é lógica de programação. Tem um monte de lógica matemática que vai se abrir aí dentro nos concursos, nos ensinos superiores, né, professor Pedro? Programação Com tem a ver com certeza. isso, porque se você programar errado, o negócio entra em looping. Ele não lê direito o que que era para ler só um e só o outro e tal e tal e tal. Essa linguagem de programação usa teoria de conjuntos. Noções de estatística usa teoria de conjuntos. Beleza, turma? Foi. Entenderam? Próximo, bora pro próximo. Ah, sou eu que estou compartilhando agora. Foi mal. Exatamente. Número 2. Quem lê o número 2 pra gente? Eu leio. Fazendo comigo, né? Já estão fazendo, né? Colégio Naval, 1995. Num concurso, cada candidato fez uma prova de português e uma de matemática. Para ser aprovado, o aluno tem que passar nas duas provas. Sabe-se que o número de candidatos que passaram em português é o quádruplo do número de aprovados no concurso. Dos que passaram em matemática, é o triplo do número de candidatos aprovados no concurso. Dos que não passaram, pessoal, minha cachorra tá latindo, o som tá invadindo o som aí? Tá. É, o quádruplo do número, me perdi aqui. Dos que passaram em matemática é o triplo do número de candidatos aprovados no concurso. Dos que não passaram nas duas provas é a metade do número de aprovados no concurso. E dos que fizeram o concurso é 260. Pera aí, vamos organizar as informações. Quantos candidatos foram reprovados no concurso? Então, peraí, vamos organizar esse diagrama de Venn aí. O concurso é português e matemática. Claro que para você passar, você tem que passar em português e matemática. Então, na verdade, os caras que passaram estão na interseção, né? Estão no quibezinho aí central, né? No quibe, na interseção. Vou dizer que português é P e matemática é M. Pode ser, gente? Beleza, beleza.
E aí, fora de P e M, que é o nosso universo todo, é quem não acertou nenhuma questão. Beleza, que também tem, né? Eu não sei se ele cita ou não, mas vamos lá, vamos ler de novo. Ah, e o ele fala que é a metade. Ele disse que os que não passaram nas duas provas é a metade do número de aprovados. Gente, os aprovados e a interseção, vamos chamar de X. Os aprovados a gente chama de X, né? Coloca um X aí nesse quibe central da interseção, professor, por favor. Com certeza. Deixa que eu coloco. X. O Pedro Coloquei tá já, assim. coloquei. Já foi, maravilha. Maravilha. Ele disse que como é que ele falou? Sabe-se que o número de candidatos que passaram em português é o quádruplo do número de aprovados. Então, português é 4x. Cuidado! Dentro da bola vermelha do português tem que ter 4x. Só que dos aprovados já tem x. Então, quantos são os que só passaram em português? Se dentro da bola toda é 4x, dentro só do português vai ter quanto, galera? Preenchi. 3x. 3x. E galera, e para matemática? O matemática ele diz que é o quê? Que é o triplo do número de candidatos, né? Então, ou seja, a matemática toda é 3x. Mas e quem só acertou as questões de matemática? É quanto? Se todo. Isso, 2x. 2x. Perfeito, 2x, André né? Luiz. Muito bem, galera. Isso aí, tá todo mundo junto, graças a Deus. Se dentro da bola azul toda tem que ter 3x, mas já tem x na interseção, quem só passou em matemática? 2x. E detalhe, quem tá lá fora é x sobre 2, ele fala isso. O professor Pedro até sublinhou de cinza ali no marca-texto. E dos que não passaram, que nem A nem B, nem P nem M, nem português nem matemática, tá lá fora, é x sobre 2. E aí ele fala que a informação final que a gente precisa para conseguir resolver é que E dos que fizeram concurso, é a metade. E dos que fizeram concurso é 260, né? Ou seja, todos os que fizeram concurso são 260 pessoas. Uhum. Sabe-se o número de candidatos dos que fizeram concurso, 260. Então, o que acontece? Se a gente somar todas essas quantidades, tem que dar 260. E ele quer saber quantos candidatos foram reprovados no concurso. O que que é o candidato aprovado no concurso? É o candidato que acertou as duas questões, né? É o X. O reprovado é justamente tudo menos o X. Todo o resto. É Então isso vamos aí. É lá. esse que você tem que ficar ligado, tá, galera? Na hora também, tá? Vamos lá, professor, manda ver. Então a gente sabe que 3x mais 2x mais x sobre 2 é 260. Perfeito? Perfeito. Deixa eu só. Ah, o professor consegue abrir só um quadro pra gente? Quadro grandão? Quer um quadro grandão? Consigo sim. Quer branco? Prefere Não, branco? só branco só nas partes que não tem texto. Isso. Não, pode. A parte da alternativa pode deixar. Perfeito. Aí 3x mais 2x é exatamente 6x. 6x Estão mais fazendo x daí, sobre galera? 2, Faz daí, vai 260. ajudando o professor Pedro A aí, gente pô. pode transformar tudo uma fração com o denominador 2, né? Ou seja, nós Aham. vamos ter aqui 12x mais x é igual a 260. Vezes 2. Ah, você 13. multiplica depois, né? Eu já multiplico logo, eu já jogo logo 2 multiplicando todo mundo para acabar o denominador logo. Mas tudo bem. Ah, sim, sim. É uma 13x boa igual também. a 520, né, E galera? 260. Ah, peraí, oi? Isso. 13x é 520. A gente pode dividir aqui, né? Logo, x é 520 sobre 13. Quanto, turma? Cadê 40. vocês? Quanto? 40. 40. Caraca, Isso aí, pô. Agora atenção, 40 a gente acabou de achar o quê? O que que quer dizer esse 40? É o X, né?
É o número de Mas aprovados, o X, né? O é o cara que está número na de aprovados. interseção, que passou tanto na prova de português quanto na de matemática. Todo o resto ficou Os reprovado. reprovados, então Todo o vão ser o resto ficou quê? reprovado. Esse é o pensamento que você tem que ter nessa questão. Então, dos 260, que é o dos que fizeram o concurso, é 260, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que retirar os aprovados, que são os 40, né? É Eu botei isso. até ler R. R é igual a 260 menos 40. E aí a gente vai ter que. Isso é 220, É isso correto? aí. É isso aí. Muito bem. Galera, problema de conjunto tem que ficar muito atento a colocar as informaçõezinhas, ó. Lembrando que se você, por um acaso, deve ter questões aí na frente, eu acho que tem, de somar número de elementos de conjuntos, né? O diagrama de Venn ele serve para a gente justamente não se confundir, que se você sai somando 4x mais 3x, mas você vai somar duas vezes o valor da interseção. Então, quando você tiver problemas que falem, versem sobre soma de número de elementos do conjunto, né? A união de um com o outro vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção de A com B. Isso é que vai dar o total dessa união desses dois conjuntos aqui. Por quê? Porque quando você soma a bolota vermelha e quando você soma a bolota azul, você vai somar a bolota do ou o quibe do mesmo duas vezes. Então por isso que você tem que tirar uma vez a interseção para não dar esse erro. Sacou? E quando forem três conjuntos, você vai ter que tirar todas as interseções que vão estar sendo somadas duas vezes. A gente vai explicar isso aí mais à frente, vai ter alguma questão aí que, né, professor? Com certeza, né? Deve ser até Com a certeza, com próxima. certeza. Vamos em cima das questões então. Aliás, antes, dúvidas até aí. Alguém discorda do gabarito, fez de um jeito diferente, teve outra visão, quer compartilhar? Quer compartilhar aí, galera, a sua visão? Os Tudo 40, tranquilo. 40 é o quê mesmo? O 40 foi os aprovados. Ah, tá. É o É. cara que tá aqui no meio do quibe, ó. O X tá aqui, Entendi. ó. O Ah, 40 são os caras que passaram tanto em matemática quanto em português. Esse pedaço que foram aprovados. é porque Sacou? tem aquele X sobre 2 é o quê mesmo? Que eu não E achei sobre ainda. dois foram os que não passaram nem em português nem em matemática. Foram os Ah, tá. reprovados por não terem conseguido nem o português nem a matemática. Os Entendi, dois entendi. x foram os reprovados por ter conseguido só português, só matemática, que o Pedro pintou de verde, de azul. E os três x foram os que só conseguiram matemática. Se você fizesse assim também, Luiz, você também ia matar, substituindo o x por 40. Aqui, ó, por 40 e aqui, ó, por 40 também ia dar. Você ia somar 40 sobre 2, que dá 20, mais 2 vezes 40, que dá 80, mais 3 vezes 40, que é 120. 120 mais 40, 100 e... Falei, não, 80, né? 2 vezes 40, que dá 80. 120 mais 80, 200, 200 mais esses 20 aqui de fora, 220 do mesmo jeito você matava. Sacou, André Luiz? Isso aqui é um raciocínio bem melhor também, bem legal também. Pô, se do total de 260 eu retirar os aprovados, claro que vão sobrar os reprovados. Então já caiu matando direto 220 os reprovados. Certo? Foi? Foi, galera. Foi refazer em casa, tá? Você refez com a gente? Se você só fez com a gente, circula aí, refazer em casa. A gente vai mandar mais problemas disso aí, tá? Próxima Professor, questão. acho Opa, pode interessante perguntar. a gente fazer ou a questão 8 ou a questão 9, que já está dando mais ou menos perto do horário. Fazer a Estourando? 8 ou 9. Beleza, 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 beleza. Olha das duas, qual que você acha mais legal? Vocês é que decidem, galera. Vocês é que mandam ver aí, ó. E 8 ou 9? O professor Pedro quer aumentar o nível aí porque a aula tá acabando. Se não der tempo também, cara, a gente tá seguindo junto pelo WhatsApp, tá? Tirem as dúvidas pelo essa WhatsApp. número 9, essa número 9 eu fiz ano passado. O Vitor disse que arrebenta na número 9, que ele quer ensinar a número 9 aqui agora para vocês. Bora? Bora, Vitor! Lê pra Tá, gente aí. tá, tá bom. Uma pesquisa realizada por uma companhia aérea sobre a fluência de seus pilotos em inglês, francês e português
revelou que 1.230 pilotos são fluentes em inglês, 1.150 pilotos são fluentes em francês e 1.080 pilotos são fluentes em português. Desses 680 são fluentes. Não, calma aí. Desses, 680 são fluentes em inglês e francês, 550 em inglês e português e 530 em francês e português. Além disso, constatou-se que 250 são fluentes nas três línguas e que 120 não são fluentes em nenhuma dessas línguas. Ó, Analise, continua, cara, pode continuar. analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Número 1. 690 pilotos são fluentes em uma única língua. Alternativa 2. 1.010 pilotos são fluentes em duas línguas. Alternativa 3. A diferença entre a quantidade de pilotos que são fluentes apenas em inglês e apenas em português é igual a 20. Galera, vamos lá para o diagrama de Venn, todo mundo fazendo? Vitor Gadelha disse que fez ano passado e brincou nessa daí, tirou onda, né, Vitor? Quer que eu faça o diagrama para vocês irem completando? Não sei se vocês conseguem fazer daí, eu não sei como é que é quando. Eu tô como anfitrião nessa, né? O Sim, diagrama é mais sim. chatinho. Se Pera quiser, aí, eu onde é posso que a gente, fazer também. que a gente pode fazer que não fique tão. Fazer aqui, ó. Pan, pan e pan. Vamos chamar aqui de inglês, inglês, francês e, e português. Inglês, francês e português. Né, galera? Vamos lá, vamos trocar ideia sobre essa questão. Todo mundo fazendo junto aí no caderno, hein? Aí o cara começa. 1.230 são fluentes em inglês. De botar esse 1.230 ali no diagrama de Venn? Ainda não. Ainda não. Você só sabe que dentro da bola do I, vai ter 230. 1.230. Eu gosto de colocar assim. Eu vou e já coloco aí para me lembrar que Nossa, dentro ficou muito da bola escuro. toda. Quer assumir, professor Pedro? Levantou a mão? Não, pode falar, pode falar, pode Tá me falar. ajudando aí, né? Sublinhando, né? Tô, Certo, tô. galera? Estão comigo? Até agora nada, não faz besteira, não sai botando isso aí dentro de lugar nenhum. Eu não sei quanto é só I, eu não sei quanto é I com F, eu não sei quanto é I com F com. Quer dizer, na verdade eu sei que eu já vou chegar na interseção dos três, ele citou. Ele citou, é por aqui que a gente começa. 250 são fluentes nas três. Esse eu posso botar aqui dentro. Olha aqui, ó. 250 nesse cara do meio, na meiuca aqui, ó, na esfirra central, na esfirra do centro. Ah lá. E lembrando, gente, que nenhum é 120. Ah, é. Bem lembrado, professor. 120 não são fluentes em nenhuma dessas línguas, ou seja, no final ele afirmou o valor que está na interseção dos três e afirmou o valor que é não A, não B, não C, o valor que está fora das três, né? De um total de. Ele deu o total? Não. Aí é pra gente descobrir. É. Então o conjunto universo ainda está aqui fora, né? Pararararará, vou fazer ele aqui fora. Tá bem, né? Boa, professor. Continua aí, galera, me ajuda aí. Quem tá no F? Fluentes em francês, 550. Eu só posso botar aqui do ladinho para lembrar. Não, calma. Aqui eu botei até com as cores, né? Aí é inglês e português. Ah, Só foi mal, francês é foi o que mal. tá, só em francês é o que tá em azul, que é o Foi mil mal, cento foi e mal, foi mal. cinquenta. Não, sem problema. 1.150. Obrigado, professor. Tem razão. Pulei uma linha aí. 1.150. E de amarelos que estão em português. Obrigado, professor. 1.080, né, galera? Estão com a gente? Agora é uma brincadeira de descobrir os pedacinhos, galera. É isso. Vamos olhar agora para as interseções de dois em dois, os quibes, de dois em dois, os quibes. Olha lá. Quem, quem é em inglês e francês? 680. Então, dentro desse quibe aqui, ó, tem que ter 680. Só que já 250. Então, 250
chegar a 680 é o que vai ter no topo do quibe. 430. Bateu com o de vocês, o do professor Pedro ali, ó. Estão vendo onde vocês vão completar o 430? Inglês e português, 550. Olha lá, inglês e português. Deixa eu, para não ficar muito zoado, deixa eu fazer aqui. Inglês e português está aqui, ó. É esse quibe aqui, ó. Ó, inglês e português. Só que eu sei que no meio já tem 250. Então, quem vai ter nesse pedacinho aqui que fica faltando? A bundinha do quibinho ali, ó. Ó, 550 menos 250. 300. Então, aqui, quem é só inglês e português é 300, na verdade. Os 550 é porque tem também quem respondeu sim para os três, né? E mesmo raciocínio para o 530, que é francês com português. Francês com português. Que tá aqui, francês com português, não é? Esse quibe. Só que se 530 tá nesse quibe, mais 250 tá no meio, na meiuca, quanto que sobra só para esse bico aqui? Quanto que sobra só para esse bico aqui, ué? Vai ser 530 menos 250, que deu 280. Confere aí, galera. Pô, agora eu já consigo achar só I, só F e só P. Por quê? Porque eu sei que dentro da bola do I tinha que ter 1230. E eu sei que aqui é 430, aqui é 250 e aqui é 300. Então, quem é só I? Essa meia-lua mordida aí, essa esfirra mordida aí. Vai ser 1230 menos a soma de 430 com 250 com 300. Vamos, turma, deu quanto? Isso qual? Só aí. É 1230 menos a soma de 430 com 250 com 300. Essa soma aqui, ó. 250. Tem um do André Luiz, 250. Quem é só F? Bota aí no quadro quem é só F. É 1150, que está dentro de toda essa bola do francês, menos os pedaços 430, 250 e 280. Quem é só F? Bota lá. Bota lá quem chegar no resultado, os colegas corrigem. Quem é só F? Acho que é 240. 190. André Luiz está certo, galera? André Luiz está acertando tudo hoje, galera. André Luiz está inspirado hoje, galera. Acertou mesmo? Não, não conferi não, hein? Eu acho que só aí é 240. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. E fui elogiar aí, ó. Fui elogiar aí, ó. Acontece, gente, Pra que acontece. eu fui? Não pode elogiar, não. Tem que dar esporro a aula inteira. 430 mais 200. Corrige aí, galera. Não, tá certo, 250. Tá certo. Qual é, professor? Qual é, professor? Zoando o aluno aí. Foi trote. Não, eu Foi não zoei, trote para não. ficar esperto. Para vocês fazerem de novo a conta. Bateu então? Vai corrigindo aí. Todo mundo está fazendo junto, tá? E quem é só P? Quem é só P? Ora, ele disse que dentro da bola do P tinha 1080, mas esses pedacinhos são 300 com 250 com 280. Se de 1080 eu tirar esses três pedacinhos, vai sobrar quem é só P. Achei 250. Entendi. Tá certo. É 50, 13. Vitor? 250. Exatamente, 250, 250. galera, confere, bateu com o do Vitor aí, 250, tá fazendo junto? Aí tá, né? Agora vamos às afirmativas. EPICAR sempre são questões trabalhosas. Cada afirmativa vai dar mais um trabalhinho, não tem nada não, vamos para cima. Afirmativa 1. 690 pilotos são fluentes em uma única língua. Então o que que ele está me perguntando? Pro- Oi? Pode falar, Vitor. Quer falar? Essa aí é verdadeira. Essa o Vitor disse que é verdadeira, será? Então, ser fluente numa única língua só é porque ele respondeu ou só I aqui, ou só F aqui, ou só P aqui, né? Ou seja,
Serve quem está aqui, serve quem está aqui, serve quem está aqui. A gente vai somar essas três quantidades. 250 mais 250 mais 190. Ou seja, 250 mais 250, 500 mais 190, 690. É verdade, 690 pilotos são fluentes em uma única língua, verdade. Afirmativa 2, 1.010 pilotos são fluentes em duas línguas. Então, peraí, devagar. Para ser fluente em duas línguas, é porque ou ele tá. Deixa eu usar a caneta que apaga para não fazer zona. Ou ele tá aqui, né? Peraí. Fluente em duas, quem é fluente em três também é fluente em duas, né? Eu ia Então tá falar dentro. isso. Olha aí, eu fui pintar, eu ia parar aqui, mas raciocinei. Estão vendo, galera? Assim que você vai fazer questão de conjunto. Quem é fluente em três também é fluente em duas. Então entra a interseção dos três também. Então entra, entra e entra. Parece aquele símbolo do disco do Led Zeppelin, que é um símbolo do alquimista antigo, que é um símbolo alquímico. É isso ou não é? Quem é fluente em duas línguas? É. É esse símbolo todo. É ou não é? Concordam comigo ou não? Estamos aqui para discutir. Quem discorda? Que é diferente se a pergunta fosse. Somente em duas línguas. Muda, entendeu? Se o cara botar palavrinha, vai mudar a região do espaço que você vai pintar lá. Se o cara falasse somente em duas línguas, aí seria excetuando-se a interseção dos três. Aí seria 430 mais 300 mais 280. Tá bom, galera? Pegadinha, tosca, escrota mesmo. Como ele quer as três, é esse símbolo aí alquímico, bonitão aí, né? Soma aí todo Professor, mundo, consegue galera. subir um pouco a tela? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminuir o texto? É o tamanho da tela, porque tá cobrindo as contas lá de cima. Diminuir, você diminui aí do seu celular ou computador, Arthur. É na sua percepção aí da tela cheia, tá, cara? Não é na nossa, não. Diminuir ou aumentar a minha escrita nesse momento eu não consigo. Eu consigo diminuir ou aumentar o texto. Tá atrapalhando o texto em alguma coisa? De qualquer forma, a reunião está sendo gravada. Se tu não tá pegando alguma conta, fala aí, que conta que você não tá pegando? Podemos dar continuidade, galera? 1.010 pilotos são fluentes em duas línguas. Bateu ou não? Bateu ou não? 430 Não. mais 250. Não bateu? Deu quanto, André Luiz? Ah, não, achei que você estava falando outra coisa. Galera, 430 mais 250 mais 280 mais 300. Os Acaba que caras. horas? Pelo menos Tá 4 quase minutos. acabando, menos de um minuto. Quanto, Vitor? falando isso, acho que eu vou tá? Quê? Entendi nada. Oi? Entendi nada. Entendi nada, Vitor. Ah, não, não. É que o nome, meu celular acabou a bateria. Eu entrei pelo computador que tá com a câmera meio ruim. Aí por isso Quando que não tá acabar a ligado. reunião, professor Pedro, manda um novo link, por É, favor, tá? Já estão tudo bem, sabendo, é tudo só bem, tudo clicar lá. bem.